Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado aqui da Escola Day Trade. Queria já agradecer a sua presença, queria agradecer a sua audiência. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. É claro, né, pessoal, que a gente está utilizando aqui o gráfico do Ibov, 60 minutos, para a gente ter ali uma noção, né? O Ibov é o nosso principal termômetro do mercado de renda variável no Brasil. A gente utiliza a carteira teórica simplesmente para que a gente possa ter ali uma percepção maior de tudo que está acontecendo, né? De toda a movimentação que está acontecendo ali. E nós acabamos observando aqui um movimento que a gente já vem acompanhando ao longo dos últimos estudos de mercado, que é uma entrada de confirmação que nós estamos olhando, que ela vem lá do gráfico de 4 horas, o mercado transporta o dinheiro do ponto A, traz o dinheiro até o ponto B, a região de ponto B é esse begezinho que você está vendo aqui, que é uma zona de interesse comprador, e aí no gráfico de 60 minutos, que seria o nosso lower time frame, o mercado perde a característica do movimento da mitigação, inicia ali o que pode ser uma movimentação de alta. Tivemos o mercado transportando também dentro dessa confirmation entry o dinheiro do ponto A para o ponto B1, que é aqui, na verdade, uma região de Fair Value Gap, né, um displacement ali causado pelo mercado. E nós estamos, ao longo dos últimos pregões, negociando de uma maneira consolidada dentro deste ponto de interesse comprador. Você pode observar também que ao longo deste movimento aqui do dia de hoje, nós testamos a região que estaria, no caso, sustentando essa estrutura de alta formada pela entrada de confirmação. Seria, na verdade, o nosso change of character, né? O mercado estaria testando este confirmation entry a partir daqui, e uma vez que a gente observa essa situação toda do próprio confirmation entry, nós vemos ali que o mercado, ele na verdade, ele está acumulando. Se a gente for falar de estruturas menores, quando a gente fala de intraday, como por exemplo no próprio mini índice, você vai ver que eu vou falar para vocês da estrutura de continuidade de baixa, nós estamos trabalhando com uma estrutura de queda. Se a gente vem para o gráfico de 60 minutos e analisa de uma forma macro, né, você vai ver que nós estamos acumulando numa movimentação de compra. Você pode ver também que ao longo do pregão de hoje nós não tivemos de fato nenhuma mudança significativa ali dentro das nossas estruturas. O mercado ameaçou fazer um rompimento de uma estrutura, validou esse rompimento de estrutura, mas ele voltou já a transportar esse dinheiro e acabou ficando parado ali entre uma região bem indecisa. Você vê o gráfico do mini índice no gráfico de 5 minutos, nossas principais movimentações aqui para o pregão de hoje, no caso, seria a continuidade desse movimento de baixa. No pregão de ontem, nós tivemos o mercado atingindo ali o que seria a nossa região de prêmio, que é a nossa zona de B1, que é uma região extremamente importante para a gente vender, com a expectativa maior de levar o dinheiro até o rompimento do fundo, né, o rompimento do nosso ponto A, para criar e para formar uma nova estrutura. Lógico que na abertura nós já pensamos numa possibilidade de refazer esse trade, porque o mercado ele abre numa zona que eu considerei sendo um Fair Value Gap do 15 minutos, um ponto bem propício para a gente fazer uma venda. Então logo aqui na abertura nós já fizemos uma venda, levamos o preço aqui até essa região de mínima, até essa região de fundo do pregão de ontem. Logo em seguida o mercado acabou rompendo estrutura, criando nova referência, criando novo movimento e gerando continuidade para esse movimento todo. Agora, se você observar, você vai ver que nós estamos, de certa maneira, consolidados aqui. Esse movimento aqui embaixo, ele pode estar sendo utilizado para um possível movimento de captura de liquidez para uma possível continuidade do movimento de alta. É por isso que eu já começo a ficar um pouco mais desconfortável quando a gente fala de venda dentro dessas estruturas, nesse ponto que nós estamos. Ah, Gabriel, então significa que o mercado já é, de fato, uma movimentação compradora? Não. O movimento ele é consolidado, o mercado ele rompeu estruturas vendedoras, ele confirmou o movimento no bloco de ordens, ele deu a venda, rompeu a estrutura, confirmou nova estrutura. Então a movimentação que o mini índice está trabalhando é basicamente dentro desta referência aqui. Se nós estamos trabalhando dentro desta referência, ou o mercado captura combustível para jogar o preço até o rompimento desse fundo e dar continuidade a essa movimentação de baixa, ou o mercado acaba gerando para a gente o que seria uma venda neste bloco de ordens que a gente, no caso, acabou criando no dia de hoje. Vou transportar o meu B1 para cá e esse B1 já foi mitigado.
ou ele acaba criando e validando esse ponto do B1 e gerando para a gente a possibilidade de fazer uma nova venda, ou, como eu estava dizendo, ele acaba rompendo o que seria o nosso market shift, né, nosso ponto ali de perda de característica, que é o movimento que está sustentando, na verdade, essa estrutura toda, uma movimentação de queda, e aí sim a gente pode pensar numa movimentação de alta. Então, como eu falei para vocês, o cenário ele não está muito favorável para uma movimentação de queda, assim. Ah, Gabriel, o mercado foi lá, refinou 50% do bloco de ordens, te deu a venda no risk entry e ele está caminhando para o alvo. Sim, de fato, ele tá caminhando para o alvo, ele está caminhando ali para a estrutura desse bloco de ordens, só que é justamente o que eu falei para vocês. Pode ser que este movimento aqui de baixo, ele esteja sendo feito justamente para possivelmente capturar liquidez e iniciar uma reversão de movimento, porque o primeiro passo para uma reversão é o mercado acabar validando as zonas na parte de cima, e para ele validar essas zonas